incluído aqui na nossa cidade, né, na cidade de Campinas. Então, fica aqui os nossos parabéns aos evangélicos, né? Hoje no CBN Esportes fizemos aí uma pequena enquete, né, dos jogadores evangélicos. Verdade. Acho que podemos continuar, se o ouvinte do Arena quiser mandar quais os grandes jogadores aí evangélicos do futebol brasileiro. Lembramos de Kaká, lembramos também do Pastor, né? Quem mais, Julião? Ricardo Julião tá na área hoje, hein? Veio salvar porque, olha, tem jogo do Palmeiras, um já vazou, né? Não, aliás, quando Feriado, tem jogo do Palmeiras, o outro também já foi. Vira, né? Vaza. Todo mundo. Zé Neves desde Jaguariúna sumiu. Mãe. Não dá as caras. B.O. Então foi precisamos grande. aonde? Falou assim, não, vamos fazer um CBN Esportes / Arena, porque os meninos, viu, Júlio Nascimento? Ah, é verdade. Eles largaram mão do projeto. Boa tarde, obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Eu achei que era o convite relacionado ao Dia do Evangélico também, né? Como representante aqui. Ah, pode ser né? também, você. Minha sogra é verdade. evangélica, minha esposa também, Camila, Tá vendo? Dona Silvia. Isso aí, né? O importante é ter o respeito sempre, né? Com e cada um certeza. tem a sua religião, a gente Eu sou sempre católico, respeita. mas também frequento e acho muito legal. Boa. Antes do andamento do programa, eu vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, até porque nós tivemos aí um problema na Orozimbo, né? Na Orozimbo Maia, um acidente. E para você que é de Campinas, é da região e está aqui por Campinas, a Orozimbo Maia está travada, está bloqueada. Então, para trazer mais detalhes, eu vou convocar aqui no Arena CBN Kevin Camada ao vivo, que vai trazer mais detalhes a respeito do acidente e desse bloqueio em uma das principais avenidas aqui de Campinas. Tudo bem, Kevin? Boa tarde, seja bem-vindo ao Arena. Boa tarde, Lupe, Júlio, todo mundo aí do Arena e a você que está nos acompanhando aqui na programação da CBN. Esse acidente foi registrado por volta das 3 horas da tarde, inclusive o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube da CBN consegue ter uma dimensão de um acidente bem feio, iniciado por um ônibus fretado que vinha na Orozimbo Maia, aqui na pista sentido centro de Campinas, perto do cruzamento com a rua Maria Monteiro. E aí, numa sequência de batidas, né, e também carros que tentaram desviar, pelo menos 8 veículos foram envolvidos, sendo aí 2 ônibus, o próprio ônibus que iniciou a colisão, também um ônibus coletivo aqui que fazia a linha 260, e foi um acidente que chamou a atenção por volta das 3 horas da tarde. O cenário aqui é de bastante destruição. Entre os feridos desse acidente, a gente tem a informação do motorista desse fretado que iniciou as colisões. Ele sentia muitas dores na parte inferior do corpo, inclusive ficou preso às ferragens, precisou da ajuda dos bombeiros para conseguir sair desse veículo, mas se manteve sempre consciente. Ele foi levado pelo SAMU para a UPA Carlos Lourenço. Já as outras vítimas, que tiveram apenas ferimentos leves, principalmente nos carros de passeio, receberam atendimento inicial do SAMU e já foram liberadas, mas os veículos permanecem por aqui, tanto que a Avenida Orozimbo Maia permanece bloqueada exatamente para o trabalho da perícia. O pessoal está fotografando, fazendo as medições por aqui, antes que possa haver a liberação desses automóveis para que o fluxo aqui na Orozimbo Maia seja liberado. O que chama aqui a nossa atenção é um carro vermelho, um Ford Ka, que está aqui na parte da frente de toda essa dinâmica, né? 5 pessoas estavam a bordo, mas a gente tem informação que apenas a motorista precisou do atendimento inicial e as outras pessoas que estavam a bordo não se feriram. Então, um acidente bem grave, continua o bloqueio aqui na Avenida Orozimbo Maia. A gente segue atualizando as informações ao longo da programação. Lupe. Obrigado ao Kevin Camada, que se tiver qualquer outra informação, já pode ficar à vontade aqui para entrar durante o Arena CBN e trazer outros detalhes a respeito desse acidente e de uma possível liberação em breve. Lembrando que a Orozimbo Maia ela está bloqueada por conta desse acidente. Então o Kevin Camada está acompanhando tudo e vai trazer todos os detalhes aqui na programação da CBN durante o Arena e também daqui a pouquinho no ponto final
com a apresentação de André Berenguel. 4h09, a gente dá continuidade aqui ao Arena. Aliás, Júlio Nascimento, Carlão de Freitas, hoje também, além de ser comemorado aqui em Campinas o Dia do Evangélico, também tem datas importantes, hein, ô Júlio? Opa, hoje é Dia Nacional das Artes. Fazia muita arte quando era garotinho ou não? Fazia lá no arte, Flamboyant? deixava a torneira aberta e colocava lá um pino pra transbordar água e dava aquela Legal, loucura. hein? Isso era legal, né? Não, isso aí é Apertava muito a legal. campainha, saia correndo. Mas no caso a arte aqui é arte Educação mesmo, né? artística. Educação artística. É isso que eu perguntei, não peraltice. Peraltices. Ah, entendi. Você não Sabe pintava? uma arte que eu fiz, uma vez eu peguei a bola de futebol, Bola de fui futebol. no terrão lá, joguei no lamaçal, e aí eu ficava jogando na parede de casa, tentando fazer desenhos na parede Nossa, branca. legal. Meus pais adoraram. Criativo, É uma arte, né? É uma eu tentei arte. fazer um desenho, aquilo que tivesse uma representatividade pra mim. Representatividade. Uma vez na casa dos meus avós, lá em Bebedouro, eu tinha um primo e a gente gostava muito de jogar futebol na parede, mas ficava aquela indefinição, foi dentro, foi fora. Ele pegou um pedaço de carvão e foi fez, né? fazendo o gol. Mas assim, ficou bonito o gol, sabe? Ficou perfeito. A minha avó não curtiu. Aí ela precisou recorrer à arte. Então ela contratou o Dimir Pintor. Dimir Pintor tinha um probleminha no braço aqui, ó, mas era um excelente pintor. Só que na hora de pegar a tinta, ele pegou um amarelo, a parede era amarela, pegou um amarelo mais claro. Cara, mas ficou a marca do gol certinho. É bom que deu pra O usar Dimir ainda, né? ganhou dinheiro e o gol ficou lá do mesmo jeito. Só tirou a marca do carvão. Mas eu sempre, Dimir era um eu sempre fui artista. ruim, hein? Vocês eram bons de desenhar? Não, era bom. Eu fazia o Terrível, recuperação humano de com artes. palitinho, assim, sabe? Nossa. Bom, então hoje é Dia das Artes. Vocês já perceberam que nós não temos o dom. Hoje também é Dia Internacional da Juventude. Parabéns aqui a ninguém, né? Porque tudo ou meia idade ou mais velho. Hoje é Dia Mundial do Elefante, hein? Elefante, mascote aulinense. Costa do Marfim também. Costa do Marfim. Quem mais? Avante, Linense, avante. Tá rindo por quê, Carlão? Veio algo na minha cabeça, Mas vai ter que compartilhar. ele não está presente, então eu não vou falar. Vamos... Grande Zé Neves, né? Zé Neves pegou um dia de folga pra comemorar, né? Aí ele ia falar, tá magrelo, Tá magrelo, hein? Só na canetinha, né? Parabéns, Zé Neves. Hoje é o dia do elefante. E hoje também é aniversário. Ó, hoje é aniversário do Lokomotiv Moscou, da Rússia, ó. 103 anos. Hoje é aniversário do Dudu Cearense jogou lá no Locomotivo Dudu Moscou. Cearense. Aniversário do Cincinnati, dos Estados Unidos. Novinho, 11 anos, jovem ainda. achei que E era só hoje é... tênis que tinha lá. Atenção, Diego. O Diego Alves tá aí ou tá de folga hoje? Ele deu uma saidinha aí, hein? Mas ele Deve tá precisa ouvindo, vir ele aqui. gosta, hein? Hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário do Botafogo de Futebol e Regatas. tá brincando. 122 anos. Ô, louco. Dia 12 de agosto de 2026. Se o Diego Alves estiver ouvindo, está convocado passa aqui aqui, pro Arena pra gente colocar no ar a seleção dos piores jogadores que já passaram pela história do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Que tem o mascote, o manequinho, né? O Manequinho, faz o xixizinho, Tem uma estátua lá no, Tem o no Biriba, General Severiano, cachorro né? também, o cachorro Biriba. O cachorrão lá, nada. É aniversário do Botafogo. É aniversário dos caras, não Vou vai criticar os estragar caras. a festa. Alô, Diegão, se você estiver ouvindo, por favor, comparecer ao estúdio. A emissora tá vazia hoje, pra gente fazer aí uns melhores e os piores da Eu história do gostei dos Botafogo. stories dele do Dia dos Pais, ele colocou a foto dele com o papai, muito legal, as camisas do Botafogo. Verdade. E tal. O Diegão já me deu uma retrô do fogão, muito É legal. mesmo? Opa! Olha que Uma legal. branca Que dos bom, tempos hein? da Coca-Cola. Excelente. Legal, hein? É bom que é do mesmo time que você torce as cores, né? E é o seguinte, hein? E hoje é aniversário de cidades importantes do Brasil. Vamos lá, hoje você vai Vamos participar, hein, Júlio? Hoje é aniversário da cidade de Itambé. Rio Grande do Sul. É na Bahia. Hoje é aniversário de Valente. Rio Grande do Sul. Paga pra Carlão, acertou, é na Bahia. Hoje é aniversário de Central. Pernambuco. Ali perto ali da Romualdo Avenida Andreazzi. Jorge. Romualdo Andreazzi. 516. Não, é Bahia também. Hoje é aniversário de Madalena. Ah, é Pernambuco, São Paulo. né? É no Ceará. Hoje é aniversário de Anchieta. Sou ruim disso, cara. São Paulo. Anchieta. São Paulo. É no Espírito Santo. Hoje é aniversário de Prudentópolis. São Paulo. Ah, gente, isso não é possível. Nós entrevistamos um cara recentemente que nasceu lá. Prudentópolis? Mato Grosso do Sul. Paraná, não é a terra do Elvis? Prudentópolis? Acho que é a terra do Elvis, hein? Cananéia. Carané é São Paulo. Ceará. É em São vai com o Carlão quando você não sabe, porque ele costuma acertar quando é em São Paulo. É isso mesmo. Ó, o Arena tá no ar. Hoje, além do aniversário do Botafogo
e outros assuntos mais, eu quero colocar aqui na pauta com a participação do nosso ouvinte através do WhatsApp 19 991869070. 991869070 é o seguinte, hein? E essa vai pro torcedor do Corinthians. Ah, Corinthians. Você gostou da decisão do Corinthians em não renovar com Memphis Depay ou você foi contra? 991869070. A favor ou contra a decisão do Corinthians em não renovar com Memphis Depay? O holandês foi embora. Eu até criei uma situação hipotética hoje à tarde na redação que deixei o Carlão de boca aberta. Não dá certo. Ô, Júlio, você já pensou o menino Ney bate um fone pro Memphis? Fala assim, ó, vem pra cá, pega um cometa, Eles são parceirão. vem aqui pra Baixada, eu entro de fiador numa mansão aqui no Morro de Santa Teresa e a gente faz a festa aqui no Peixão. Eu não sei se você vai receber, mas a gente vai fazer uma dupla do barulho. Já pensou Memphis no Peixe? Seria pelo menos atrativo, né? Mas acho que o futuro do Memphis é fora do Brasil, né? Eu acho que é nesses sei não, centros, assim, abastados financeiramente, mas Talvez de Estados pouca tradição no Unidos. futebol. 180 milhões, hein, na justiça ele vai cobrar. Ele vai, Foi bem o Corinthians, né? Nossa, cara, que, Foi bem que pra coisa. caramba. Tudo envolvendo o Memphis foi mal planejado, né? Tudo. A contratação mal planejada, a formatação Contrato. do contrato, a maneira como eles trataram o Memphis nesta O processo de recuperação de lesão muscular antes da Copa. Esse segundo contrato, a negociação, ele veio pro Brasil, ficou no Brasil, foi ao jogo do Corinthians, fez exames médicos, cara. Que coisa, que situação vive o Corinthians. Eu queria externar aqui que o nosso estagiário é muito fã, vou preservar o nome dele, mas ele é muito fã corintiano do Memphis. E ontem ele me solta que o Memphis é maior do que o Ronaldo no Corinthians. Ah, não. E por tudo. Não. E, Eu tô maluco de Hoje não, a gente- Mas, assim, mas é a opinião dele, né, Júlio? mas hoje tudo bem. Ele pode ter a opinião dele, eu posso achar você uma pode opinião... discordar, com certeza. Então, até em cima disso, o ouvinte pode mandar mensagem. Se o Memphis Em que era tudo prateleira, isso, né, está o Memphis em na que história do prateleira Corinthians? está o Memphis e se concorda ou não. Pode ser, Mas eu acho 998869070. o Neymar, tecnicamente, é um cara que se assemelha ao Pelé. Hoje a gente... Pelo amor de Deus, essa daí não, hein? Hoje a Olha, gente- Isso é sua, viu, essa que soltaram mas aí. eu assino. Assina. Tecnicamente? que O se Neymar assemelha no a time Pelé? do Santos, ele é o Messi Não é pra Pelé, Argentina. assemelha. Para, o isso Neymar aí pro também. Santos é o Messi na Argentina. Pô, Ele que falou, ó. Entendi que ele é o Messi argentino. mas com relação até esse estagiário, até porque ele é novinho, ele pegou uma geração carente, né, Júlio? Por Sim. isso que dá pra entender. Eu também não concordo, mas eu entendo. O Né? Ronaldo foi o último grande ídolo do Corinthians? Não, o Cássio, pô. Cássio. Nossa, Não, vamos pegar o jogador Cássio de é mais linha. ídolo que o Não, Ronaldo. o Corinthians teve bons ídolos recentes. Não, Renato recente, Augusto, recente. Cássio, Jadson, esportivamente falando, né? Bom deixar claro agora, né? O Renato sobre o Jadson. Augusto foi Renato Augusto jogava muita bola, cara. louco. Muita Esse bola. Aí tem o Gil, zagueiro mais seguro do Brasil, que também teve uma Fábio boa Santos, passagem. não. Sim, Um cara importante. sim, até porque foi campeão do mundo, né? Fábio Pelo Santos Corinthians. foi bem. Ralf, Paulinho. Eu acho que essa geração 2012 do Corinthians, eu acho que tirando o Guerreiro, né, que saiu de uma maneira complicada, E que mas tinha o potencial pra ser o maior dos ídolos, né? O eu Guerreiro. acho que todos têm uma parcela assim bem importante com relação à idolatria no Corinthians. Bom, então agora fica aqui a pergunta. Você, torcedor do Corinthians, coloca o Memphis em qual prateleira e se foi a favor ou não da renovação, ou melhor dizendo, da não renovação dele com o Corinthians. Coloco na prateleira do Rodriguinho. 180 milhas, Foi bem hein? também, né? Eu concordei com a não renovação, tá? Já falei aqui no CBN Esportes, porque acho que era um valor muito alto, mas a condução do negócio não foi bem feita. Aí eu entendo que o pessoal do Corinthians lá, eles foram indelicados com a pessoa Memphis Depay, entendeu? Pô, o cara tava na Europa. Tava lá curtindo as férias. E outra, a janela lá tá fechando já ou não? Daqui a pouco já não pode mais achar clube pra jogar, na Europa entendeu? dificilmente. É porque vai jogar. agora ele vai estar com o passe livre, né? Ele já não tem mais contrato. Então pode ficar um pouquinho mais fácil para ele achar um novo clube. Mas enfim, a nossa pergunta aqui no Arena CBN, hoje, dia 12 de agosto, nós temos os trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, tá ali, meio que vai que não vai. Melhorou ou não? Tá melhorando, né? E a Samela Deep tá no streaming, nós estamos no ar e você que tá no YouTube pode mandar mensagem também através do nosso chat, youtube.com/CBN Campinas. Hoje tem Verdão, por isso o Fábio Scheib não tá, já vazou pra
pra capital paulista. Zé Neves foi comemorar o Dia do Elefante, tá fora. E o Eliel, a gente não sabe onde está desde Jaguariúna. Com o Fábio Scheibe também, não duvido nada. Ah, talvez foi levar o filho, né? É verdade. 4h20, o Arena tá no ar. Arena CBN. Oferecimento Cortag. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi. Redefinindo sua mobilidade. Atenção, o lançamento mais esperado do ano chegou na BYD Darugi. Novo BYD Som Pro Híbrido Flex. Muito mais econômico, tecnológico e a pronta entrega. A partir de apenas R$ 176.990. Com IPVA e carregador portátil grátis. Tem eletrificados com até R$30 mil de bônus no seu usado. E taxa zero em 36 vezes. Chega de esperar. Corra para uma das 8 lojas BYD Darugi. É por tempo limitado. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Brasileiro eu sou. Cortag, com você, construindo o mundo. Oi pessoal, aqui é a Hortência, medalhista olímpica pelo Brasil no basquete feminino. Na vida, quem quer chegar mais longe precisa jogar em outro nível. É isso que eu vejo na oficina. Oficina, aqui nossa regra é outra, matrículas abertas. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Arena CBN. 4h21. O Arena tá de volta. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Pércio Palmeira, torcedor do Guarani, tá sempre aqui na audiência. O Martins está conosco aqui, ó. Ele está, sabe aonde? Em Bueno Brandão. Martins, ó. Martins é torcedor do Guarani, hein? Acho que tem galera que vai pescar. Bueno Brandão não é da coxinha lá na Bueno de Andrada, lá perto de Araraquara. Tem Bueno Brandão. Acho que é Bueno Brandão, hein, ô Júlio? Ah, eu sou ruim de matemática. Eu acho que é São cara. Paulo. Não, mas não é matemática, não. É de geografia. Falar que Minas Gerais. Eu acho que é pescaria que tem. Será? Lá, Ó, Bueno Brandão aqui é perto de... Ah, não é tão longe não, ó. Socorro, Lindóia. É, aqui, ó. Parque... Curto das Águas ali? É, ali pra aquela... Perto de Ouro Fino aqui, ó. É. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, Bueno Brandão. Obrigado aí, ô Grande meu Zezé de amigo Camargo. Martins. A Isabel Auxiliadora. Beleza, ela mandou a opinião dela aqui. Tá bom, tá bom. Acho que foi. Cris Salvione tá conosco aqui também. Zé Neves. Zé Neves tá em qual padrão de jogador do Brasil? Arboleda, que abandonou a equipe, mas volta depois? Ou tá tipo Memphis, que volta e leva um belo de um pé? Não, ele tá tipo Arboleda. Ele abandonou, mas a gente sabe que ele vai voltar. Fez um golzinho aí, Arboleda já tá caindo nas graças da galera de novo. Deu só aquela bela... Ele tá envolvido em outros projetos, né? Não sei se são os mesmos do Arboleda, mas eu acho que não. Mas enfim, o Fred Brito é nome de artista, hein? Fred Brito, nome de compositor. Fred Brito é nome de cantor novo que abre show de banda famosa, né? Fred Brito, de Paulínia. O Memphis se encaixaria no galão para substituir o Hulk. E o Corinthians pagando a conta pra nós. Abraço, tá mal, Galo 3, Red Bull 0 hoje pela Sula. Hoje o Galo joga pela Sula? Aqui em Bragança. Aqui? Nosso menino Arthur estará lá. Vai lá, hein? Comprou ingresso. Será? Mas cabe? O Memphis não tem a mesma característica do Hulk, né? Ah, mas o Hulk é bom, hein, cara. Aqui não tá bem no Flu, né? Nossa, ontem o Fluminense terrível, hein? Nossa, horrível. Você assistiu o jogo ontem, ô Júlio? Eu assisti os últimos 10 minutos do jogo. Com o Rivadavia, mal, né? Cara, mal. O Maraca também, hein? Vazio, hein? Eu posso falar uma coisa aqui? O torcedor do Fluminense não vai me levar a mal, mas o Fluminense ele tinha que fazer um estádio pra ele. Porque com o Maracanã não... Mas o Maracanã é pra Vasco e Flamengo. O Fluminense tem uma tradição assim, vai meio que na boa, né? Até por isso, antigamente o apelido Pó de Arroz era pejorativo. E a torcida do Fluminense
ela pegou esse apelido, né? Igual o porco pro Palmeiras, que também era pejorativo e tal. Sim. Mas ontem o estádio vazio. Jogo de Libertadores, jogo decisivo, era para o Maracanã lotado. Só estava cheio ali aquela parte em que tradicionalmente fica a torcida do Fluminense. Vamos colocar a galera no ar, Bolacha? O ouvinte está mandando áudio 991869070. Em qual prateleira está Memphis Depay no Corinthians? E se você foi a favor ou contra a não renovação de Depay com o time do povo, a mais Boa tarde, fiel. Amigos da CBN. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo seu. Deixa eu falar uma coisa, meu nome é Antônio e eu queria que vocês falassem para mim do Guarani, mas eu queria ouvir de vocês. Tá. Pelo seguinte, eu trabalho com circular, né, e não dá para acompanhar muito tempo, não dá para acompanhar vocês, porque eu corre da tarde, que eu sou do horário da tarde, não dá tempo. Tá. Eu queria que vocês falassem para mim do Guarani, depois daquela mancada, daquele vexame que o Guarani passou segunda-feira, que era para ter ganho o jogo, né, mas deixou escapar a vitória. E então, se vocês pudessem falar para mim se ele tem chance ainda de se classificar. E quem sabe, né, com certeza voltar à Série B. Um grande abraço para vocês. Em especial pro meu xará, o Antônio Luca. Abração, Antônio. Isso. Deus abençoe e proteja todos vocês. Olha aí, que legal. Amém. Motorista de condução. Motorista de condução, pra quem não sabe, é o motorista do coletivo. Do busão. Pra quem não sabe o que é coletivo, né, condução, é o motorista do ônibus. O Antônio quer saber do Guarani. Carlão de Freitas, você vai falar primeiro sobre o time. Ele tá com medo de não classificar. Não, eu acho que a classificação o Guarani vai conquistar, mas precisa o Guarani entender a competição, precisa competir, né? Como se exige uma Série C do Campeonato Brasileiro. Tecnicamente é um time superior aos demais, né? Com o João Paulo, com o próprio Luca, que não fez um bom jogo na última segunda-feira. Kaique França, mas o Guarani vai precisar mudar a postura. Além de permanecer com essa qualidade técnica, é um time que precisa transpirar mais, precisa entender a competição. Restam 3 rodadas e me parece que o Guarani ainda não entendeu o que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas vai se classificar e, mudando a postura, o Guarani é um candidato sim ao acesso. Ô Antônio, e só pra gente deixar claro a questão da SAF, né, Julião? Ainda teve uma reunião, mas assim, embrionária. Ixi, ainda, muita coisa vai acontecer ainda, né? A reunião foi para apresentar a minuta, né, inicial da proposta. E agora o Guarani criou uma comissão para ter uma resenha ali com o Roberto Graziano. Isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom, vamos aumentar o valor disso, isso aqui pode manter o valor. Boa. Então o Guarani tem chão até setembro para definir a SAF. Aí, ó, Antônio, todas as informações do Guarani respondidas aqui, tá bom? Então, quando tiver a oportunidade novamente, manda mensagem. Não guarde para você aquilo que você quer colocar pra fora, meu amigo. O final do telefone 9985 Regis. Boa tarde, Lupe, Júlio e Carlão. Comente e analise se a moda pegar acabou o futebol, por favor. Acionou 11 clubes na Câmara Nacional de Resolução de Disputa da CBF em abril de 2026 para cobrar cerca de 35 milhões. Mas quem que acionou? Só não entendi. Os clubes cobrados são Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, Grêmio, Internacional, Ponte Preta, Santa Cruz, Sport e Vasco. Isso eu não entendi, assim, ó, eu não sei quem acionou, se foi a CBF, se foi a Justiça, enfim, ele não colocou aqui na mensagem. Mas essa situação do CNRD vai ficar cada dia mais forte porque os clubes estão perdendo a mão em relação às finanças, né? Mas muitos clubes esperam justamente que os jogadores, técnicos, clubes e outros credores acionem o CNRD porque você acaba fazendo um plano de pagamento, né? Que é o que a Ponte Preta fez, né? Aí o Corinthians acionou 11 clubes na Câmara Nacional de Resoluções. Cobrando dívidas. 35 milhões. Do Atlético, do Bahia, do Botafogo, do Cruzeiro, do Curitiba, do Grêmio, do Internacional, da Ponte, do Santa Cruz, do Sport e do Vasco. Só que aí, o meu amigo Regis, o Cuiabá acionou o CNRD para cobrar o Corinthians da dívida do Ranieri. Então, assim, todo mundo tá devendo, se você for parar pra analisar. Todo mundo. E é o que a gente fala quase que diariamente aqui na CBN, né? O futebol brasileiro perdeu a mão, né? Com relação a pagamento de salários, salários exorbitantes. Não que o jogador não mereça, né? O jogador merece. O jogador vai muito além de jogador, né? Ele gera muito. E só que você pagar 5 milhões, 4 milhões é algo surreal. E por isso hoje o futebol brasileiro está quebrado. Tirando o Palmeiras e o Flamengo aí que estão navegando em águas calmas, o restante está todo mundo quebrado, todo mundo devendo. Mais um. Boa tarde, meu nome é Gilmar Favorável. Goiano Brandão fica do lado de Socorro. É bom porque tem várias cachoeiras lá. É boa. Bom, muito bonito lá. Vou lá então, hein?
Eu não gosto de cachoeira não, viu, meu amigo? Mas o Júlio vai. Você acha perigoso? Eu acho que tem cobra, velho. Não gosto de cobra. Depois que lembra a cobra que caiu aqui na menina? É, e outra, pedra escorrega. Tá nossa. Eu era mais aventureiro. Mas eu respeito quem gosta, tá? Eu gostava dessas coisas, mas você vai ficando mais velho, você vai ficando mais medroso. Fica com dor, né? Dor, medo de cobra. Ô pessoal, boa tarde. Boa tarde, garotinho. Vocês sempre, Cláudio Saldanha do Rio de Janeiro. Ô, Cláudio Saldanha. Botafoguense. Sabia. Se deliciou vendo Garrincha, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Saldanha tem que ser Botafoguense. etc. Vale aí, vamos no registro dos grandes craques. Abração. A craques, direto do Rio de Janeiro, hein? Podia ter mandado aí uma seleção dos piores do Botafogo, hein, Saldanha? Daqui a pouco, se você estiver ouvindo, o que mais manda. cedeu jogador à seleção brasileira, cara. Quem fez essa contagem aí? Diego Alves. Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 12 de agosto de 2026. A instalação da comissão mista que vai analisar a medida provisória que eliminou a chamada taxa das blusinhas foi adiada pelo Congresso. A falta de consenso entre as lideranças sobre a direção do colegiado levou ao adiamento. O senador Randolfo Rodrigues, do PT, que presidia a reunião da instalação, interrompeu os trabalhos e agendou uma nova sessão para hoje, às 6h30. Por ser uma comissão composta por deputados e senadores, a presidência será ocupada por um membro da Câmara dos Deputados, enquanto o Senado deve indicar quem vai ficar responsável pela relatoria. O impasse reside na determinação dos indivíduos que ocuparão os dois cargos principais. O governo de Donald Trump pretende investir até 20 milhões de dólares para fornecer aos agentes de imigração luvas que podem emitir choques elétricos. Críticos apontam que a ferramenta poderia aumentar o uso da força. Os planos também geraram inquietação entre ex-funcionários do Serviço de Imigração e Alfândega, que levantaram questionamentos sobre as infrações às leis de imigração. A artilharia israelense disparou projéteis de fósforo branco no sul do Líbano. A informação foi divulgada pela agência estatal libanesa de notícias. O fósforo branco é uma substância química que, em contato com oxigênio, entra em combustão espontânea. Até o momento, Tel Aviv não se manifestou. Pesa sobre Israel a acusação de também ter usado armamento em ataques em 2024. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro horas e 32 minutos. Mário Quintino está chegando aqui com as informações do trânsito nas estradas da região, mas acredito que o Mário também tem um cenário aí para passar para o ouvinte da CBN a respeito ali da Avenida Orozimbo Maia por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco, por volta aí das 2h30 da tarde. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Exatamente, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, inclusive atualizando então essa condição da Orozimbo Maia, ainda tem interdição para seguir em direção da região central por conta do trabalho da perícia que acontece por lá e da remoção dos veículos envolvidos nesse acidente que ainda vai acontecer. Inclusive, quem está no YouTube consegue também acompanhar imagens desse acidente, Lupe. As câmeras de segurança ali de um comércio da Orozimbo Maia registraram o momento em que esse ônibus fretado acabou perdendo o controle da direção motorista e atingiu esses outros veículos que passavam pela Orozimbo Maia. São imagens impressionantes mesmo desse acidente, que inclusive deixou ferido o motorista desse ônibus fretado. Segundo informações da INDEC, ele foi levado para a unidade de pronto atendimento do Jardim Carlos Lourenço. Então, nesse momento, a gente segue com a interdição na Orozimbo Maia para seguir em direção do centro. Ali pela região dá para seguir pela Norte e Sul e também pela Rua dos Alecrins, já pela região do Cambuí, para acessar então
a Orozimbo Maia mais à frente, aí consegue sair desse trecho que tem essa interdição ainda na Orozimbo. Não tem uma previsão ainda de liberação, Lupe, a gente vai seguir acompanhando, mas quem puder já utilize essa rota alternativa ali pela Rua dos Alecrins. Para quem está vindo da região do Taquaral, dá para utilizar também a Rua Paula Bueno. Falando rapidamente também das rodovias, quem utiliza a Campinas-Mogi, por enquanto encontra boas condições, tanto na chegada a Campinas, quanto para seguir em direção de Jaguariúna e também de Mogi. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito 4h34. Chega de complicação na gestão da sua empresa. Com a Omie você automatiza finanças, vendas e controle fiscal em um só sistema. Acesse omie.com.br. Omie, o segredo por trás do sucesso. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. Arena CBN. Vamos lá, 4 horas e 35 minutos. Ô, Júlio Nascimento, você, Memphis Depay, está em qual prateleira no Corinthians? Eu acho que ele está na prateleira de... Número 7. Na quarta prateleira ali, que tem Rodriguinho. Pô, o Rodrigão foi bem no Corinthians. Perdigão tá em qual prateleira? Na décima... Não posso perguntar? Na 18ª, né? Não, mas eu não posso perguntar só pra ter um parâmetro. Ele tá na base. Quantas prateleiras no total? Você lembra o vídeo que o Perdigão... Everton Ribeiro, que fez muito sucesso do Terrão. Muito mal. Então, muito mais no Corinthians eu tô falando. Muito mal no Corinthians. Tá. Mas foi mal aproveitado, né? Ele jogava de lateral esquerdo, participou do time e caiu, né? É isso. Mas o Memphis... Não, o Memphis tá numa prateleira legal ali com o Rodriguinho, Jadson, Renato Augusto... Próximo ali da outra prateleira, né? Que aí tem Ronaldo, Tevez, essa galera um pouco mais relevante. Tá bom, então. Eu acho que tá por aí. Ótimo. Mas é o torcedor que tem que dizer, né? Não eu. E você, Carlão? Eu acho que tem vários, para alguns torcedores... Você que é mais um louco do bando. Então, tem muitos significados, né? Por exemplo, pro nosso menino aqui. Nosso menino? O menino que o Júlio citou, a gente não vai falar o nome dele. Tá. Não, mas pra ele eu entendo. É o NG. É o NG. Porque a gente entende a idolatria pelo Memphis, porque ele é de uma geração ruim do Corinthians, mas ele foi embora chorando ontem, Carlão. Então, menino de 24 anos. Mas ele não viveu Ele não viveu o auge. Mas 24, 23 anos, já pegou o Ronaldo, já pegou o Cássio. Né? Mas acho que ele não havia o entendimento. Rodriguinho, Jadson, Renato Augusto. Não, mas acho que ele não tinha ainda a noção do que aquilo representava pro Corinthians. Eu acho entendeu? que agora ele tá mais maduro ou tá mais Douglas. fanático como corintiano, né? Então por isso ele Douglas. Você viu o vídeo do Douglas jogando bola? Tá gigante, né? Gigante. Mas gosta do gelo, né? Mas joga bola, hein? Mas joga muita bola. Quer dizer, jogava, né? Agora não joga mais. Ô, Carlão, manda um alô pro Rafael. Qual Rafael? Deixa eu ver aqui, ó. Aí é o Marcelo Dias que mandou mensagem aqui, ó. Salve, pessoal, manda um alô pro Rafael, amigo de rolê de motoca. E fala pra ele me pagar o ingresso do jogo da Ponte de sexta. Aí eu vou com ele. Nossa, juro. Abraços, é o Marcelo Dias. Ô, Marcelo, você tem certeza disso? Sexta-feira. Porque se ele resolver que vai pagar, você vai ter que ir, hein? 7h30 de uma cestinha? Cara, o time da Ponte é ruim, hein? Se você for Ponte Pretano, vale assim, você vai na frente do estádio, toma uma cevinha, conversa, relembra bons momentos. Eu acho que não precisa nem de ingresso. Depois você vai embora. Chama o Rafael e fica ali na porta do estádio. É gostoso. Se até os 15 minutos você não ouvir nada, fica lá fora mesmo. Aí você ouviu, aí entra, aí paga o ingresso e entra, tá bom? Porque a tendência... de derrota. É de mais uma derrota, tá bom?
Ouvinte tá mandando... Ah, pera aí, antes do áudio, duas novas lendas do rádio. Lupe e Júlio Nascimento dividindo a bancada junto com o João Carlos de Freitas. Isso. Agora falta convidar o Pedro Lino. Isso. Grande lenda em ascensão. Verdade, hein? Aliás, foi expulso dos Estados Unidos, né? Verdade. Pedro Lino tinha mais 3 dias lá. O pessoal da Trump da ficou sabendo que Pedro Lino estava por lá. Aí mandou embora. Aliás, consegue ficar parado também, é outro, né? Tá no vídeo e não fica parado. Não fica Coloca parado. uma cola Não, mas vai aprender, uma hora aprende. Manda um abraço pro meu amigo Álvaro lá, que tava na feira de Aguariúna. Ontem ele me viu com a camisa, eu fui jogar bola com meu filho Arthur, eu fui com a camisa do Internacional. O Álvaro, ele Cara, é amigo ele ficou nosso. maluco, velho. Amigo nosso lá de Aguariúna. Ele adora. Não, ele torce pro Internacional e pro Inter e Guarani. Ele contou a história do Guarani. Amigo do Zé Neves. Amigaço de Rafael Pio também. ele conversava com o Carlão, cara, ele me pegava muito, que ele falava assim, eu não é, João? Ô, João, e você que falou assim, é verdade. O Carlão de Freitas, ele já não desmente mais. Não, louco. Quando a pessoa chama ele de João, entendeu? Mas ainda bem, né, que é a sua grande referência, então tá tudo bem. E bom, é meu pai, né, porque o Carlão, ele vem só no rebote aqui, no rebotezinho. E ele é... Na prateleira, o Carlão tá lá na 14ª, o João tá na primeira. Na prateleira eu sou o Perdigão e ele é o... É verdade. Ouvinte manda áudio, põe no ar, bolachinha. Crica. O Ardome travou, hein? Travou? Deu problema no Ardome. Deu problema. Quer que eu ler uma mensagem de áudio aqui? Não entendi? Ah, entendi. Não entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui Boa tarde, Opa, foi. Tudo bom? Bom. O Marcelo de Limeira. Marcelo de Limeira Henrique. O Corinthians hoje está sendo Corinthians. administrado por um bando de amador, né? De pessoas que só querem a sua o cara fala bando. autopromoção. Além do trabalho do Memphis ser mal conduzido, como acho que foi o Scheibe que falou aí, o Corinthians não tem dinheiro para ter um atleta daquele nível, né? A prateleira dele é de seleção holandesa, pô. Não tem como ter. Eu sou a favor de não renovar, porque é mais um para não pagar, não é mesmo? Forte abraço a todos. Boa. Ufa. Ele tem muita razão. Mas é uma fama ruim, né? Mais um para não pagar, ou seja, a fama de mal pagador do Corinthians ela vai se estendendo, né? E não tem recursos para diminuir essa fama. Cara, e você dando uma zapeada em rede social e tal, cara, o que tem de corintiano e desabafos e mais desabafos, né? Porque, cara, a situação do Corinthians... E olha que o Corinthians ainda conquistou no ano passado. É um time que não passa, assim, por muita escassez... títulos, né? Por muita escassez de títulos, né? Até que dentro de campo a coisa acaba acontecendo. Vira e mexe, ganha clássicos e tal. E isso é legal pro torcedor. Agora, quando existe essa notícia aí, como foi essa condução do Memphis... transfer ban que não vai conseguir pagar. Cara, é muito triste. Um clube do tamanho do Corinthians, da potência que tem o Corinthians para se tornar ali um rival do Flamengo. Eu digo um rival do Flamengo. Nem rival do Palmeiras, um rival do Flamengo. Eu vou além em termos financeiros também. E é um time naufragado aí em situações complicadíssimas. Falando em rival, eu queria compartilhar com vocês um negócio que eu vi hoje, eu achei muito engraçado, sobre Copa do Brasil. Copa do Brasil, nós temos clássicos, né? São clássicos e clássicos mais clássicos. O Palmeiras vai enfrentar o Santos, um clássico paulista, né, Júlio? Sim. O Grêmio pega o Inter. Certo, Grenal. Um clássico gaúcho. O glorioso Cruzeiro pega o Atlético Mineiro. É o clássico mineiro. E o Vasco, cara, vai enfrentar um dos maiores rivais, que no caso é a Vitória. É verdade. É a Vitória. O Vasco tem um rival tremendo, que nos últimos anos tem dado um trabalho pra ele, que é a Vitória. Cara, o Vasco é outro também que passa por uma... Vasco da Gama. Olha como que é a situação do Vasco. O menino que era do São Paulo, que jogou, está no Vasco agora, o Bremer. Quem que é o nome dele? O Bremer. Cara, machucou, ele fez, né? Então, ele fez 2 gols contra o Fluminense. Né? Pô, pareceu um outro momento do garoto e enfim iria reviver aí a boa fase que teve no São Paulo há algum tempo. Aí hoje chega a notícia de que ele machucou e pode perder a temporada. Isso é triste. É triste demais, cara. O meu amigo final do telefone 9720, o Henrique Prado, ele quer que eu mande um abraço pra esposa dele, a Dalgilém,
que hoje completa mais um ano de Dalgilém. vida. Dalgilém, hein? Manda parabéns pra Dalgilém. Parabéns pra ela, que pô. ela tenha muitas alegrias, que ela tenha saúde, sucesso e muita felicidade. Por quê? Porque o ser humano tem essa vocação de ser feliz. Né? O Wagner de Hortolândia, boa tarde, Lupe, Carlão, Júlio, vocês estão... City. Vocês estão que os times brasileiros... Estão falando que os times brasileiros estão quebrados. Quem vai ser o doido que vai contratar o Depay? Wagner de Hortolândia. Se o Neymar ligar pro Depay, ele vai pro Santos. Sempre tem o louco. Ele vai pro Santos. O Neymar entra de fiador aí. O Memphis não cabe no Palmeiras, não? Uma grande reviravolta. Nossa, a Leila não gosta. Lembra do... O Hulk, né, uma vez chegou a cogitar lá, que não sei o que, não é o estilo, né? Já tá ali na reta final de carreira. O Palmeiras, a Leila gosta de contratar e vender. Ela é do business. Business. É por isso que o time tá saudável financeiramente. Nem tanto, né? Eu vi lá teve 124 de déficit, né? Mas falou que não tá preocupado. Porque tem uma galera pra ser vendida ainda no Palmeiras. Né? Fábio Chay. Quem tem ali pra fazer negócio Lopes. é o Flaco, o Vitor Roque é um cara que também tem negócio. Não, tem ele. gente, tem o Maurício, tem o Alan, né? O menino O Alan. Maurício fez a Copa do Mundo, foi bem, né? Tem Maurício. Vendeu o Mas Naves, o Palmeiras, né? mas esse déficit ele é calculado segundo a Leila porque ela não quis vender jogador muito em virtude de conquistar títulos. Priorizou a questão esportiva. Isso, ano passado não conquistou títulos, né? Já a pressão já é grande para esse ano. Então, para conquistar títulos, ela optou até por encarar esse déficit, mas não abrir mão de jogadores importantes. Pode soltar mais um áudio aí, Bolachinha, ouvinte, participa aqui do Arena CBN. Fala, pessoal da Arena, boa tarde a todos. Lucas aqui do Parque Uziel. Ô, Lucas, tudo bem? Vindo da atual diretoria, né, do Corinthians, uma diretoria que só prejudica o time, a instituição, pode ser que seja uma coisa muito terrível para o Corinthians, viu? Essa não renovação com o Memphis. O cara ia cobrar só 40 milhões, agora vai pegar no mínimo 70 aí, podendo chegar a 180 pelo que tá rolando na mídia. 180 milhões é muito dinheiro, hein? Um abraço a todos aí. E vai, Corinthians, vai ter que ir de alguma forma. Tem que ir. Mandar um abraço pra galera aí do Parque Uziel também, tá sempre na escuta, né? Opa! Grande abraço pra todo mundo. Mais um! Boa tarde, galera da CBN, Narciso de Campinas. Ô, Narciso, você tá bom? Filho? Sobre o Memphis Depay. Isso. Eu acredito que eles não viu o futuro, porque vai vir bomba maior isso aí. Em relação ao Pelé, eu acho que não é legal a gente comparar esses pés de rato aí com o Pelé. Mas peraí, o Narciso. Narciso, nome de craque, hein, Narciso? Ninguém comparou. Quem comparou não foi o Pelé, comparei, o Narciso. O Carlão de Freitas, no momento de... No momento de queda, sabe? No momento de fragilidade, ele chegou a falar nesse microfone que o Neymar pro Santos se aplica a Messi na Argentina, entendeu? Então, assim... graças a Deus ele não colocou o Pelé eu disse que tecnicamente tem dois jogadores que... O Neymar tecnicamente é um cara que se assemelha ao Pelé. Isso. Tecnicamente, não estou comparando, falei, se assemelha. O tratar da bola, né? A maneira como o Neymar trata a bola. E eu coloco também nesta esteira Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Pagos, hein, pra falar verdade. Ronaldinho Gaúcho é outro cara que tecnicamente, pode gravar essa daí também, viu, Bolacha? Tecnicamente Ronaldinho Gaúcho também chega muito perto de Pelé. Eu não vou entrar nessa... Pode soltar outro ouvinte aí, porque esse negócio é verdade. Gaúcho... Os jogadores falam mesmo. Ronaldo não foi o último grande ídolo do Corinthians. Ronaldo foi o maior da história do Corinthians. Maior que Neto, maior que o Wilson Mano. Não sei, maior que Sócrates, porque eu não vi. Mas maior que Emerson Sheik, maior do que Paulo Guerreiro, maior do que Memphis Depay. Memphis Depay é menos importante que Paulo Guerreiro na história do Corinthians. Deve estar em algum ginásio, né? Deve estar em algum ginásio e planejando algum campeonato, alguma Copa aí. Algum evento ele tava. E aí ele pegou e falou assim: vou mandar um áudio só pra Quando o pessoal não define aí se vai ter um evento. E aí quer causar uma grande polêmica. Até o Wilson Mano entrou no meio. Wilson Mano. Solta mais um aí, ô Bolachinha. Fala, CBN, Diego. De Americana, Santista. Vixe, Maria. Memphis, vem pro Santos. Vem pro Santos, vamos ganhar essa Copa do Brasil aí. Já pegamos uma molezinha aí. Chupar essa Palmeiras. Vamos lá. Essa molezinha aí. Nossa. Mais um. Vamos lá, pessoal. Atendendo a pedido. É o Carioca. Seleção do Botafogo, a Selefogo. Então vamos lá, pior, hein? Apenas não são todos, né? Que legal. Quer dizer, todos são do Botafogo. Mas
teve muito mais gente que ver a cor amarelinha. Manga, Carlos Alberto Torres, Brito, Newton Santos e Marinho Chaves. Tá louco. Didi Gerson, Garrincha, Jairzinho, Quarentinha, Zagallo. Acho que tá bom, né? Pelo menos eles trouxeram tri. Um abração, pessoal. Gosto muito aí do programa de vocês. Oh, que legal. Grande fogão. Solta o hino do Botafogo pro Saldanha. Nossa, esse é maravilhoso. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1900. Boa, Saldanha. Aliás, Saldanha, uma hora dessa, 10:05. Se morar ali na região da Barra da Tijuca... Ou aqui na Zona Sul. Já tá pegando Calçadão, ali... Copacabana. Colocando aquele chinela, só né? pra ver aquele fim de tarde, né? Ou Nossa, coisa linda, hein? Ipanema. Nossa, Coisa linda. ou pôr do sol no Arpoador. E você vai lá pro Parque Prado, hein, cara? Boa tarde, galera do Arena. Demar Valinhos. O Memphis é o Neymar do Corinthians. Não. Com esse dinheirão todo que o Corinthians deve pra ele vai empenhar o CT também? Será que rola? Abraço. Neymar, mas não dá, né? Nossa. Não quer falar? Boa tarde, amigos da CBN. Problemão Quem fala é Fábio de Hortolândia. Ô, Fábio de Hortolândia. Em relação ao Memphis, cara, foi certo. Não tem como ficar com o cara com salário altíssimo. Já tá devendo pro cara até a tampa. Né? Até a Pampa é uma time nova, né? O clube, na verdade, com problemas financeiros, vai ficar com um cara desse pra quê? Outra, aonde o Memphis foi decisivo? Fala pra mim o título que ele foi decisivo. Nenhum. Tá vendo? Nenhum. Fez algumas partidas boas aí, mas nada. Olha isso aí E outra, comparar o cara com o Ronaldo, quem falou isso aí pra mim é brincadeirão, velho. Mas é novo, menino novo, Nem comparação. Menino novo. O Ronaldo com 300 quilos, velho. O Ronaldo tava metendo gol que nem louco. Acabou com o Inter, acabou com o São Paulo, acabou com o Santos. Calma. Isso todo mundo viu. Agora colocar Memphis na mesma prateleira que o Ronaldo, isso aí pra mim é... loucura, né? O cara tá tomando Gardenal, velho. Eu fiquei desse jeito aí, outra, cara. Eu fiquei transtornado nesse nível. E outra, né, a representatividade do Ronaldo, né? Não, mas não ele só trouxe... a parte técnica, mas o que ele representava pro futebol, o que ele era pro futebol mundial e o Corinthians se servindo dele. Né? Ele trouxe um argumento aí, é que o nosso estagiário falou o seguinte, Que porque besteira, ele trouxe 3 pelo títulos. amor de Deus. Ele trouxe 3 títulos. Mas assim, acho que o jogo contra o Palmeiras, o Memphis tem um papel muito decisivo. Sim. O da Copa do Brasil, ele faz o gol, mas eu não acho um jogo assim, Ele carregou nas costas da Copa do Brasil. Não que achei legal, isso. cara. Eu E o gosto do Flamengo disso. também não, o da Supercopa. Sim. Supercopa. Então acho que assim, o Memphis não foi o cara que carregou o Corinthians nesses 3 títulos. Ele foi uma parte importante, mas eu particularmente não achei ele mega decisivo assim não. O que eu acho? Como é que chama o mandatário do Corinthians? É o Osmar... Stabile. É Omar ou é Osmar? Osmar Stabile. Osmar, né? Stabile. Osmar Stabile. Eu acho que ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar pronta aí a papelada. Vamos fazer o seguinte, põe... 2 anos ele não vai aceitar, ele vai querer 3. Aí o Memphis foi lá e aceitou. Aí falou, então vamos esperar o seguinte, vamos ver o que ele vai arrumar na Copa do Mundo. Porque o que a gente faz? A gente renova, vai ter aí... Porque todo dia um otário e um malandro saem de casa, né? E até que eles se encontram. Vai ter um time lá da Arábia, um time da Turquia, que vai querer comprar ele e a gente vai ter acabado de renovar o contrato dele. Nossa chave pra Vamos fazer o pegar seguinte, vamos renovar e pegar um dinheiro aí que aconteceu, ele não jogou a Copa. Foi Ele machucado, voltou na estourado. dúvida. E aí o que aconteceu? Não tem mais mercado. Aí pra ter uma noção de que não seria um bom negócio, colocou a saúde financeira do Corinthians como justificativa para não renovar. O que tá certo. Sim. Mas a condução do negócio Terrível. foi muito mal Tanto feita. é que acho que o Corinthians agora vai gastar mais em processos do que iria gastar com ele, né? Inclusive, você vê o tamanho do abacaxi. Os colegas do UOL apuraram, né, que o presidente do Corinthians implorou ao Memphis para não entrar na justiça contra o clube. Não vai né? ter jeito. Não, Só que aí, na condição do Memphis também, ele tá é corretíssimo, profissional, porque acabou. o que fizeram com ele foi uma Não foi tremenda legal. sacanagem. Sacanagem. Mandar um abraço aqui pro Ezer Souza, que é corintiano também. Tá Quem? na escuta. Ezinho, grande Ezinho. Grande Ezinho. Solta mais um áudio aí, Bolachinha, por favor. Boa tarde, meus Olá, irmãos senhor do Júlio. Arena. Aqui Marcel Barbosa, de Campinas. Olha, precisa falar uma coisa do Memphis Depay. Eu concordo com o Corinthians não ter renovado com ele, mas uma coisa é certa, precisa dizer. Ele aceitou diminuir muito o salário. A proposta que o Corinthians fez de diminuição, ele aceitou.
mandou o contrato, depois os dirigentes deram pra trás, É hein? isso, tá certo. Então essa diretoria do Corinthians também falar pra você, hein? Só perde pra dar ponte. Um abraço, fica com Deus. Precisava. Pô, não precisava, Carlão velho. de Freitas. Não fale assim da Ponte Preta. Ponte Preta, eu tô quietinho. Mas eu acho que guardadas Eu não admito você falar desse jeito. Essa da foi a Ponte história. Preta. Essa que o Bolacha devia ter gravado. Essa foi maravilhosa. Você lembra, né? Não, O Fábio Charme fez uma comparação extremamente infeliz. América Mineiro. Ah, não aguentei. Aí esse aqui não aguentou. Falou assim, quem tem mais time? Levantaram. Ó. Claro que o América Mineiro, aí não sei o que. Falou assim, eu não admito você falar assim da Ponte Preta. Mas mas vou falar pra você, mas guardadas as devidas proporções aí, cada um com o seu problema, né? A diretoria do Corinthians, ela tá, e não só essa, né? E vem há muito tempo aí se arrastando e o Corinthians passando aí muita vergonha, principalmente fora de campo. Em campo a coisa até pela força do Corinthians a coisa acontece. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco o Arena tá de volta pra falar do jogo do Palmeiras. Atenção, em 7 da noite. E esse jogo você acompanha aqui na CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola vai rolar lá na... Esqueci o nome da Arena do Palmeiras. Lá na Casa do Verdão. A gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Cortag. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi. Redefinindo sua mobilidade. Atenção, o lançamento mais esperado do ano chegou na BYD Darugi. Novo BYD Som Pro Híbrido Flex. Muito mais econômico, tecnológico e a pronta entrega. A partir de apenas R$ 176.990. Com IPVA e carregador portátil grátis. Tem eletrificados com até R$30 mil de bônus no seu usado. E taxa zero em 36 vezes. Chega de esperar. Corra para uma das 8 lojas BYD Darugi. É por tempo limitado. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O técnico José Roberto Guimarães, da seleção feminina, deve ser anunciado a qualquer momento para comandar o Los Angeles na temporada 2026-2027. Mas calma, ele vai conciliar os dois trabalhos, o da seleção feminina com o do time norte-americano. O anúncio deve ser feito nas próximas horas ou, no máximo, até amanhã. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo? É só no Iga Atacado, confira. Uva Vitória bandeja 500 gramas, R$ 6,98. Mamão papaya, R$ 6,98 o quilo, exceto pote ou bandeja. Mexerica Murcote o quilo, R$ 4,98. Batata, R$ 2,98 o quilo. Ofertas válidas até hoje, 12 de agosto. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Oi pessoal, aqui é a Hortência, medalhista olímpica pelo Brasil no basquete feminino. Na vida, quem quer chegar mais longe precisa jogar em outro nível. É isso que eu vejo na oficina. Oficina, aqui nossa regra é outra, matrículas abertas. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos, o Arena tá de volta. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Moraes. Moraes também é nome de atacante. Lembra do Moraes que jogava no Santos, né? No Vasco. Vasco, né? E teve o do Santos, jogou na Ponte. O Moraes jogou no Corinthians. Júnior Moraes. Não é o Júnior Moraes, tô falando do Moraes do baixinho. Inclusive a gente falava do Ronaldo, ele era o 9 do Corinthians antes do Ronaldo chegar. Eu sabia que tinha alguma ligação, mas eu não sabia onde tava essa ligação. Moraes também? Botafogo de Ribeirão jogou, mas as lesões atrapalharam muito ele. Demais. Mas reta final de carreira. O auge dele foi Vasco, né? Ele começou bem no Vasco. 2007, 2008. Já aqui em Campinas passou um cabeludinho chamado Elton Luiz. O Eltinho, São Caetano, Corinthians, ou não? Não. Ah, do Corinthians eu lembro. E teve depois o Elton Volante, que jogou com o Bob. Sim. Série A, mas aí acho que é outro. Era do Inter de Porto Alegre. Esse meinha jogou no Botafogo, eu lembro dele, 2015, Elton Luiz.
ele teve uma lesão. Aqui, ó, esse aqui, deixa eu ver aqui no currículo. Acho que não é esse que a gente tá não, tô pensando no Elton São Caetano. Foi pro Corinthians, foi pra Arábia, ficou riquíssimo. Não, esse aqui é outro, deixa eu ver, ó. Ele não jogou aqui em Campinas, não. Não jogou. Do Náutico, depois foi pro Atlético Sorocaba, ele jogou no Botafogo em 2015 e 16. Cara, ele teve uma. As partidas que ele atuou, ele foi o melhor em campo, mas ele sofria com fascite plantar. Você nossa, isso aí é a lesão do Luan. Isso. Não conseguia jogar de jeito maneira. Eu acho que além dos problemas, né, do Luan, tá, o extracampo, mas a parte física se deve muito Teve algum jogador do Guarani que teve fascite plantar, cara. Isso aí dói uma barbaridade, Júlio. Eu já tive isso aí. E sabe como que é a cura? Quer dizer, cura, mas o que ameniza? Garrafa de água, você congela no congelador fica... Cara, mas dói demais isso, tá louco. O Moraes, ele falou, o Stable quer estabilidade. Você foi muito bem, cara. Ô, Carlão de Freitas, Verdão em campo hoje, Cerro Portenho. Rapaz, o Cerro Portenho na vida do Palmeiras tá parecendo a Vanessa na minha vida, não me deixa em paz. Eu tô vendo aí muita reclamação dos palmeirenses. Mas a retranca. Cara, qualquer time que vai ao Allianz Parque, ele vai retrancar diante do Palmeiras. Palmeiras é a equipe a ser batida no continente, então hoje mais uma retranca, assim como foi a do Internacional. Cabe ao Palmeiras encontrar soluções, encontrar fórmulas para tentar furar esse bloqueio. Acho que a dupla de ataque hoje é o Flaco Lopes e o Vitor Roque, acredito nisso. E o Palmeiras tem a possibilidade aí, vai ser um jogo duro, complicado, diante de um adversário que o Palmeiras ainda não venceu, mas hoje o Verdão tem a obrigação de triunfar. Palmeiras, isso. Há pouco tempo o Palmeiras fez 5-0 no Cerro, 3-0 mais de uma vez. Esse ano tá difícil, né? E quando perdeu lá no jogo, na fase de grupos... Mas jogando em casa, hein? Mas o Palmeiras não perdeu jogando tão mal assim, né? Eu achei uma questão mais pontual. Acho o Palmeiras hoje tranquilamente favorito. Eu acho favorito. Para vencer o primeiro jogo. Mas vai sofrer. O Palmeiras tá com uma dificuldade pra furar um ferrolho. Então. Não sei não, hein? Porque não adianta, aí sai o ônibus do Internacional, estaciona mas hoje é pra jogar leve, do Cerro. Né? E aí? Hoje é pra jogar leve. Eu acho que hoje o Palmeiras não pode se pressionar esse nível. nível. Qual time que vai ao Allianz Parque vai atacar o Palmeiras? Todo mundo vai retrancar, então o Palmeiras tem que ter essa fórmula pra tentar furar. Quem que... Flamengo. Então, o Flamengo Se vai... for, né? Flamengo, Cruzeiro, mas o resto, ninguém ataca o Verdão, não. No Allianz, não. No Allianz, no Bank lá. Eu não sei como é que chama. Mudou agora pro cartão. Aliás, eu paguei hoje a fatura Palestra. dele. E alta, hein? Nossa, altíssima. Eu tô entrando em depressão. E eu vou até mandar um e-mail lá, porque não converte em milhas, né? Eu queria até ver isso aí. Vai converter ingressos. Eu só vou recuperar as férias nas outras férias. Não, eu não sei quem falou hoje. Eu tô torcendo pra chegar o 13º. Eu tô torcendo pra chegar o dia 1º de setembro. Nossa, porque já dá uma equilibrada. Não, mas tem muito chão, ó. Hoje é dia 12. A gente vai até 31? Então, sem chão ainda. Ó, eu fiz as contas do tanto que eu tenho na conta, vai você vai fazer pra salário almoçar? no mês, hein? É dureza. Como você vai fazer pra almoçar? Pô, hoje eu não como atum, eu fiz macarrão com atum, cara, porque era a única coisa que eu tinha em casa. Não é fácil, não. Você acredita nisso, Júlio? Eu paguei 2 vezes o refrigerante hoje, peguei só um, velho. Você tá brincando? Não, fala com a Silvia que ela devolve o... Ó, é o seguinte, hein? São 5 em ponto, 5 e 1, e o recado tá dado. A partir das 6h30 tem a abertura do Futebol Globo CBN Libertadores. Tem Palmeiras e Cerro Portenho, você acompanha aqui na Central Brasileira de Notícias. Ótimo finalzinho de quarta-feira e amanhã a gente tá de volta. Valeu, Júlio, valeu, Carlão. Até!